oficialmente boa noite. Boa noite a todos que chegaram agora há pouco. Hoje, então, a gente vai receber a professora Carmen Cavalheiro, convidada. Foi quase colega minha da URGS, né? A gente foi colega de projeto, de extensão lá, trabalhando no judô. Eu estava saindo do projeto, ela estava chegando. Acho que a gente não chegou a fazer nenhuma disciplina junto. É bem mais nova que eu. Então, a gente tem uma amizade aí já para, sei lá, para mais de 20 anos, talvez. Né? Em tempos eu tive fora do país, a gente se afastou, depois eu voltei, aí ela estava fora, depois voltou, então agora a gente está aí. Né? Cada um teve, né, a sua vivência aí. Eu fui estudar e tive, né, fazendo mestrado, fazendo especialização fora. Ela foi, né, trabalhou, né, na Espanha, trabalhou na Alemanha. Então tem bastante vivência além da acadêmica aí para trazer para a gente. E aí o motivo especial do convite é para a gente, que, né, dela é que ela trabalha bastante com idosos, né? Eu acho que dá para dizer que o teu maior número de alunos é de idosos, né? Com atendimento personal. Eu diria que 50%, né? Atualmente 50%. Então, certamente ela tem mais propriedade para falar, né, nas questões práticas do dia a dia, como é que funciona, como é que é, além da questão do atendimento, né, dos idosos, também agora com atendimento online, né, como é que o pessoal está se adaptando. E isso também foi uma demanda da turma, né, os alunos pediram isso no começo do semestre, para que, se fosse viável, trazer alguém que pudesse conversar sobre isso com a gente. Então, obrigado por ter aceitado o convite, né? E queria que tu te apresentasse melhor do que eu te apresentei. Eu que agradeço o convite, agradeço aos que, né, vieram assistir. Bom, então meu nome é Carmen, eu trabalho como personal, como o Fernando falou, já há bastante tempo. Me formei pela Educação Física da URGS na 2005 e trabalhei um tempo fora e venho trabalhando praticamente só como personal todos esses anos. Trabalho com diversos públicos, mas comecei a me encaminhar para trabalhar com um público mais de idade, pessoas idosas, porque é um público que realmente te traz muita... é muito bom de trabalhar com um público que ele sabe que tu tá ali pela saúde. Não, né? É um pouco diferente de tu dar um treinamento de força ou dar uma aula de exercício físico para uma pessoa que ela tá pela saúde do que ela tá pela estética, ou porque às vezes nem sabe por que tá ali, né? Tá pela parte social apenas. E todos os grupos especiais, assim, todas as, né? Você vai trabalhar com grupos diferentes do que é o normal ali, sempre te trazem coisas muito boas e te trazem aprendizados muito, muito grandes. Porque a faculdade, ela te prepara para o básico, mas quando chega alguém que tem alguma coisa diferente, que ou porque tem mais idade, ou porque tem um problema de saúde, ou porque teve uma lesão, te obriga a buscar o conhecimento por ti, e, né, para conseguir, porque não adianta, não tem como tu saber tudo. Então, sempre vai ter que buscar o conhecimento específico para trabalhar com grupos especiais. E eu acho que isso é muito gratificante, porque está sempre trazendo coisas novas, está sempre te renovando como profissional. Então, eu gosto muito de trabalhar com os idosos também por isso. Que legal essa tua fala, porque às vezes os alunos têm uma expectativa, né? E a gente tem que tentar suprir a expectativa de todos, né? Então, a gente tem aqui no grupo alunos que já trabalham com musculação há bastante tempo, então tem umas perguntas, questionamentos muito mais avançados. Assim também como tem alunos que nunca fizeram musculação e nunca, muito menos óbvio, trabalharam com musculação. Então, o que eu tento dar é uma base para daí, a partir disso, então poder buscar mais, né, como tu falou, mais direcionado o conhecimento. Mas eu acho que a ideia de um curso de graduação, né, seja de licenciatura ou bacharelado, é mais ou menos essa, né? É um mar de conhecimento com 2 dedos de profundidade.
né? Sabe um pouquinho de cada coisa, mas enfim, né? Tu vai aprender mesmo, tu vai te especializar depois que tu te graduar, que tu vai buscar um caminho, tu vai buscar um nicho, um mercado para te, né, se especializar. É Mas que nem tirar carteira de motorista, né? Tu aprende a dirigir mesmo depois na rua, né? Se virando, quando dá os problemas, os perrengues, a gente realmente vai aprender, mas tu tem uma base para poder ir adiante. E eu acho que trabalhar com grupos diferentes te dá isso. Eu acho que quanto mais puder sair, trabalhar em coisas diferentes e buscar grupos diferentes, isso te enriquece muito como profissional, porque te obriga a procurar realmente. principalmente nessa fase que, né, de estudante, né, que a gente tem a possibilidade de poder fazer estágios, né, em diferentes lugares, e ainda ter o apoio, né, de eu tenho professor, eu tenho um grupo de professores que eu posso buscar, interagir, perguntar né, ter dar uma dica, vai por esse caminho, estuda tal coisa, lê tal material, fala com tal especialista, né? Depois, se formou, tu não perde isso, mas fica bem menos, né? Tu vai ter que mais te virar por ti, conversar com colegas e tal, né? Então, esse é o Mantém momento. alguma rede, né? Mas não é a mesma coisa, não é a mesma facilidade de acesso que tu tem para conseguir informação, para ter essa troca realmente, porque é uma troca, né? A relação do professor com o aluno é uma troca. Tá, eu esqueci de combinar no começo. Não sei o que tu prefere que o pessoal vai perguntando conforme vão surgindo dúvidas, ou a gente deixa mais para o final para te abrir para perguntas, como é que tu prefere? Para mim, tanto faz, como vocês estão acostumados a trabalhar, para mim não me atrapalha se forem perguntando, né, ao longo do percurso, até porque, como eu te falei, eu tenho um roteiro, não sei se eu vou conseguir seguir, mas de repente eu volto, falo outras coisas, voltamos, mas podem perguntar, né, ao longo do que está ocorrendo, não tem problema. Ou se vocês acharem melhor no final também. Eu gosto mais informal, que aí a gente vai crescendo as discussões ou vai tomando um rumo da prosa assim conforme vai surgindo a dúvida ou o interesse. Pode ser, né? Acho que é legal. Pode. Então tá, vamos ver como é que tá esse teu roteiro aí. Então, falando de idosos, né, trazendo o assunto da trabalhar com idosos, eu acho que, como eu falei para o Fernando, eu não vou dar uma receita de bolo de como trabalhar com idosos, eu vou passar um pouquinho por quais as partes que eu acho mais importante, né, ter em mente quando se trabalha com esse público. Mas eu acho que assim, o mais importante é entender que tu está trabalhando com uma pessoa que ela precisa melhorar a qualidade de vida dela, a funcionalidade dela. Então, não adianta querer fazer um treino de força para ganhar massa muscular e tal, como se fosse um treino normal de academia, que não é esse o objetivo maior daquela pessoa ali, né? O objetivo maior de trabalhar com idoso é, antes de mais nada, evitar quedas. As pessoas com a idade, né, com o envelhecimento, ela vai tendo um decréscimo, vai tendo uma perda, né, da sua funcionalidade, das suas funções mesmo, e isso traz alguns problemas, e um dos principais, assim, dos piores problemas são as quedas. Então, quando se trabalha com força, se trabalha pensando em evitar que essa pessoa ela tenha uma fraqueza muscular que vai levar ela a uma queda, ou que ela vai se bater, que ela vai se machucar, e que possa trazer para ela um tempo de imobilidade que, dependendo, claro, a gente está falando de idosos, né, de várias faixas etárias, mas dependendo de como está a saúde prévia dela, um tempinho ali pequeno de mobilidade que para uma outra pessoa seria tranquilo, para um idoso ele pode ser até irreversível. Essa pessoa ela pode sentar numa cadeira de rodas e não levantar mais. Então, o mais importante é pensar, eu tenho que fazer um trabalho de força para essa pessoa ela conseguir carregar o corpo dela e fazer as atividades dela né, da melhor maneira possível. Eu ia te perguntar justamente, né? Idoso. Idoso é considerado a partir de 65 anos, é isso, né? Sim, terceira idade, tem a classificação de idoso, terceira idade, a partir de 65.
Não sei, tem uma diferença depois de uma certa idade, mas não, né? Hoje em dia, na verdade, eu acho que 65 anos não, né, não dá nem para considerar idoso, porque as pessoas elas estão muito mais ativas, né? A gente tem que bom, né? Que bom que as pessoas têm essa mudança, né, de uns tempos para cá. Mas de qualquer forma, já se nota o envelhecimento, se nota desde muito cedo, né? Porque aí vai ter bastante diferença, claro, né? Aí de um cara com 70 anos ativo fisicamente e tal, sem nenhuma, sei lá, comorbidade. O cara vai querer falar bonito, né? Daí enrola. Tá? Mas nenhuma doença crônico-degenerativa, cardíaco, diabetes, doença renal, sei lá, que mais que está envolvido com envelhecimento, né? E aí acaba que, na comparação, né, vai ser muito diferente o tipo de trabalho que você vai fazer com uma pessoa assim, sem doenças graves com 70 anos, e outros já com idade bem mais avançadas, com problemas muito mais. Então, acho que como é que faz inicialmente, assim, quando chega um aluno novo, assim, qual é a tua abordagem? Fernanda, eu vou dizer que assim, tem pessoas de 80 anos, mais, né, diria mais, que estão muito melhores do que pessoas de 70 anos. E isso se nota a pessoa que ela vem mantendo sabe, uma vida mais saudável, com uma alimentação mais saudável, com exercício físico, ela tem uma qualidade de vida muito melhor, então às vezes a idade não é tão determinante. Claro que tu chega numa certa fase, né, que tem realmente, tipo, não tem como tu negar a idade. Mas, de qualquer forma, se nota que a atividade prévia dela faz uma diferença muito grande né, em função do que seria o envelhecimento mesmo. A tua pergunta é quando chega um aluno novo, como é que eu avalio? Uhum. Assim, a pessoa, né, estamos falando de idoso a partir de 65 anos, mas a gente vai pensar, porque até 65 anos, normalmente a pessoa ainda está, né, um pouco mais ativa. Se tu for pensar numa pessoa de 75 para cima, por exemplo, já tem uma diferença bem grande, né? Então, se tu pega um idoso mais jovem e que ele tem uma certa frequência de exercício ou de atividades diárias mesmo, né, intensas, tu consegue trabalhar com ele quase que a mesma coisa que se trabalharia na musculação, normal com qualquer outra pessoa. Desde que não tenha nenhuma comorbidade, desde que não tenha nenhum problema né, articular ou de saúde que impeça isso. Se tu pega um aluno que é um pouco mais, com um pouco mais de idade, que ele já se nota mais o envelhecimento, vai ter que focar mais no que tu pode evitar do que no que tu pode ganhar. Acho que a diferença maior da idade seria isso. Até certo ponto tu consegue ganhar e a partir de certo ponto tu mais evita do que ganha. Não é que não ganha, ganha, tem como ganhar muito, mas o foco seria mais evitar uma perda do que pensar num ganho mesmo. Eu diria que a anamnese que a gente normalmente faz no início com todos os alunos, né? Quando chega a primeira coisa, tu faz todas aquelas perguntas, todas aquelas coisas, usa alguma medicação, fuma, como é que é teu sono, como é que é a tua alimentação, né? O que tu faz de exercício além daqui. Essa anamnese que a gente faz com um aluno normal, eu diria que um idoso mais avançado, com mais, onde já se nota mais envelhecimento, ela tem que ser quase que diária. Porque tu chega para a pessoa e tu tem que saber se ela lembrou de tomar a medicação, tu tem que saber que medicação ela toma. Isso é muito importante quando você trabalha com um público diferente, né, daquele normal. Tu tem que saber que medicação que ela toma e o que essa medicação ela pode influenciar no horário do treino. Dependendo do horário que ela toma, pode ter alguma influência, alguma coisa assim. Então, às vezes a pessoa chega lá meio grogue, tu tem que saber se ela toma medicação e pelo tempo se tem a ver ou não. Quando eu falo de fazer anamnese diária com idoso, é exatamente isso. Tu tem que saber como é que ele dormiu, como é que tá,
Às vezes até a questão de como é que ele está se sentindo no dia, se ele está triste, se ele não está, porque é muito presente a depressão, aquela tristeza, porque são pessoas que normalmente já perderam as pessoas que estavam perto delas. Então, são pessoas que normalmente elas são muito afetadas pela parte emocional. Então, não adianta tu chegar num dia ali trifeliz, vamos lá e tal, e a pessoa não tá no clima, porque, sabe, era, sei lá, aniversário do não sei quem, que não tá mais ali. Então, essa anamnese, essa coisa de perguntar, de entender como é que tá aquele dia, como é que a gente vai trabalhar naquele dia, ela é mais importante conforme se vai notando o envelhecimento. Então, acho que quem pretende trabalhar com idoso tem que ter isso em mente, tem que ter isso de sempre saber que tu vai ter que perguntar o que ele está, né, como é que ele está se alimentando, vai ter que perguntar como é que ele está naquele dia, se ele descansou, porque isso faz muita diferença na parte do treinamento. Depois eu digo também o porquê que isso faz diferença. Uhum. Tá, daí assim, nessa ideia inicial, né, isso aí é uma coisa interessante, né? A gente isso não está escrito nos livros, né? Quer dizer, uh, porque agora eu estava pensando, a gente chega nessa ideia, né? Eu quero fazer o meu aluno render, eu quero fazer com que ele desenvolva mais, e a ideia é, né, peraí, só um pouco, vamos ver qual é a condição daquele momento, porque pode variar muito, né, de um dia para outro, condicionar a condição física e psicológica, e aí o teu trabalho vai ter que ser adaptado, né, daqui a pouco tu foi com um projeto para aquela aula ali, e vai ter que ser... Sim. E como eu estava falando do trabalho com o idoso, não sei se eu quer continuar, se eu... Não, eu achei que eu te cortei. Não tem problema. O trabalho com o idoso, o trabalho de força com o idoso, ele é importante, ele tem que estar presente, ele tem que ser feito. Só que assim, ele pode ser aliado a trabalhos de flexibilidade, de equilíbrio, que são muito importantes, de mobilidade articular, que são muito importantes. A maneira como eu trabalho, daí é uma questão pessoal minha, né, de como eu fui formando, né, ao longo da minha carreira, a maneira como eu gosto de trabalhar com o idoso. Eu divido o tempo da aula, o tempo do treino, em exercícios onde ele vai permanecer de pé e ele vai permanecer sentado. Isso porque é muito importante ter em mente que para trabalhar com idoso, tu não tem que chegar até a falha. Aquela coisa de, sabe, vamos botar carga e chegar até a falha, não tem essa necessidade. Pode. Só que a pessoa com envelhecimento, ela vai tendo uma diminuição de vários aspectos fisiológicos e ela tem uma demora, ela tem uma demora um pouquinho maior para recuperar, quando depleta a energia, ela demora um pouquinho mais. Então, se tu trabalha até a falha, daqui a pouco chega um momento que tu não vai conseguir manter uma sessão por muito tempo. Então, esse trabalho intercalando, né, eu faço um exercício que ele vai fazer força, depois ele faz um exercício com um pouquinho de equilíbrio, ou trabalho um pouco de movimento, né, de articulação mesmo, para aumentar a flexibilidade da articulação, aumentar a mobilidade, que é muito importante para eles também. E vou intercalando entre sentado, de pé, para ele ter esse tempo de descanso. E aí, no final, eu deixo para o final fazer os exercícios deitados, porque se tu manda deita, levanta, não sei o quê, é bem complicado. Depois eu vou falar do que se tem que cuidar, né, para o idoso. Mas essa é a maneira que eu prefiro trabalhar, intercalando entre faz o exercício de força, faz alguma coisa de equilíbrio, faz o exercício de força, faz alguma coisa de mobilização articular, e aí vai dando esse tempo para ir se adaptando, para ir, né, respirando, recuperando. E são coisas que são extremamente importantes também e que tem que estar num treino para uma pessoa de idade, né? Ela tem que trabalhar isso. Não trabalhar até a falha. A carga, eu sei que para vocês é importante saber, né, como é, o que eu coloco de carga, como é que eu vou fazer. Não é que não se possa fazer teste de carga máxima. Pode, não tem problema nenhum. Pode fazer um teste, principalmente se já está adaptado, pode fazer teste sem problema nenhum.
Eu não gosto de fazer. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com o teste de carga máxima para idoso. Eu acho que tu tem como acompanhar e ir evoluindo aos poucos, né, com ele, em conjunto, com essa troca. Claro que é muito mais fácil um personal do que quando tu tá numa academia com, né, 10, 20 cabeças ali para atender, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante trabalhar dessa forma. A carga, às vezes, dependendo, como a gente falou, tem idoso de 65 anos, tem idoso de 90 anos, 95. Dependendo da condição que a pessoa está e do exercício já que ela realiza previamente ou da idade dela, a própria carga do corpo já vai ser uma carga importante para ela. Então, assim, a sobrecarga vai colocando aos poucos conforme vai, né, se adaptando. Não tem uma necessidade de trabalhar com cargas muito altas e nem com repetições muito altas. Me explico. Repetições muito altas, tu vai somando a pressão arterial, tu vai tendo uma somação conforme tu vai aumentando o número de repetições, tu vai somando. Então, tu termina numa série alta, tu termina com uma pressão mais alta. Não é interessante para fazer isso com o idoso. Então, trabalhar ali, as séries são, né, em torno de 10, 12, 8 a 12 repetições, não precisa sair muito disso. E não trabalhar muito baixo para não colocar uma carga muito alta, porque uma carga muito alta também, tu vai gerar um estresse maior, fisiológico, e tu vai ter um risco maior articular, né, e que não é necessária. Tem estudos que mostram que não tem essa necessidade. Eu não vou apresentar estudos aqui, mas até eu indico quem tiver interesse né, de procurar estudos. Uma pessoa que é nosso colega da ESEF, lá da URGS, que tem um grupo que trabalha com pesquisa com idoso, que é sensacional, é o Eduardo Cadori. Pesquisa os artigos deles, ele trabalha, não sei se o grupo dele chega a ser pioneiro nisso, mas com certeza eles têm uma contribuição extremamente importante. E o Cadori, eles trabalham bastante com treinamento de potência, de força e potência. E eles mesmos demonstram que não tem uma diferença muito grande de tu fazer maior número de séries e menor número de séries. Tu consegue ter um ganho trabalhando com potência e menor número de séries, com uma carga um pouco mais, não leve, moderada, uma carga moderada, tu consegue ter o mesmo ganho do que se tu fizesse com maior número de séries. Então, a intensidade não é tão importante. Até porque, quando se fala em treinamento de força para idosos, a gente tem que pensar que tu tem um ganho, sim, tu tem um ganho de hipertrofia, não é que tu não tem um ganho de hipertrofia, mas o foco principal não é o ganho de hipertrofia, é o ganho neural, é aquele aprendizado motor. A pessoa vai fazer o treino de força, ela vai ganhar força, ela vai ganhar o aprendizado motor para fazer aquele exercício. Isso vai ajudar ela nas atividades diárias, vai ajudar ela a pegar um negócio e levantar e conseguir levar para o outro lado, a puxar uma cadeira para se sentar, a se levantar e sentar com mais segurança, e esse é o mais importante. E mesmo que a gente está falando de um idoso de 65, 70 anos, já tem algum decréscimo, tem alguma perda, né, em relação de força, dependendo, claro, tem pessoas que não vai se notar tanto porque conseguem se manter ativos. Pessoas que não têm uma atividade regular, com essa idade tu vai notar uma perda bem grande. E talvez seja importante já começar a partir daí a pensar nisso de trabalhar para evitar quedas, para evitar problemas maiores. Agora tu falando de idosos, né, nesse cuidado básico, né, de eu tenho que evitar quedas, né, tem que manter a massa muscular, tentar algum ganhozinho, mas sabe que não vai ser significativo o ganho de hipertrofia, né, nas idades mais avançadas, mobilidade articular, flexibilidade, enfim, equilíbrio, né, que está muito relacionado também com o nível de força, e aí, então, não vai fugir de trabalhar isso diariamente, né? Mas aí agora eu vou te fazer essa pergunta, porque eu sei porque tu tem um aluno já, não sei se dá para classificar como idoso, que é ex-atleta, né?
como é que é trabalhar com ele. Vamos falar agora de uma característica completamente diferente, né? Estudo de caso. Isso. Porque pode acontecer, né? Pode acontecer. É mais difícil a gente ter um ex-atleta idoso do que uma pessoa que não foi atleta e que no fim da vida vai querer começar a fazer exercício. Sim. Sempre é tempo, né? Mas quanto antes, melhor. Mas e o caso do ex-atleta? Eu tenho esse aluno que eu trabalho com ele já há bastante tempo, né? Acho que está pelo menos uns 10, 12 anos já que eu atendo ele. E assim, é maravilhoso, é sensacional, porque ele é classificado como idoso, mas é uma pessoa que é extremamente fácil de trabalhar e que porque ele tem, né, essa memória muscular, ele tem essa coisa, só que daí é que tá. Ele não é só uma pessoa que ele que fez atividade física a vida inteira, ele é um ex-atleta. Então, se tu não dá um treino forte, ele não gosta. Então, tu tem que puxar. Só que aí é que tá, daí tu fica naquela coisa assim, ó, detalhe, ele é ex-atleta infartado. Ele, né, eu não sei se tu sabe, ele infartou e tal. Não, o motivo dele não é nada que pode infartar de novo sentado, porque ele tem placa instável, então não é uma coisa que ligada ao exercício, pelo contrário, ajuda. Mas, de qualquer forma, a gente, né, tem que ter esse cuidado. Ele toma medicação, ele toma beta-bloqueador, então ele tem todo esse cuidado. É bem mais difícil de trabalhar, porque tu tem que estar sempre naquela regulação de dar a carga, né, um pouco mais forte. Com ele eu posso dar uma carga um pouco mais forte, só que eu tenho que estar sempre cuidando até onde pode ir, em função de que já tem lesões, né, de articulares, em função até tanto da degeneração pela idade, quanto da degeneração pelo próprio esporte. Todo esporte, ele traz um benefício e um malefício junto, né? Um esporte competitivo. Ele sempre vai te trazer aquelas lesões características do esporte, né? Todo nadador vai ter problema de ombro, toda bailarina vai ter problema de quadril, então já se sabe que vai ter esses problemas. Que vão ter vai ter problema de quadril, joelho, ombro, quadril, lombar. joelho, coluna, ombro. Tá brincando, mas é verdade, né? Brincadeiras à parte, mas é verdade. Pessoal, quem tiver perguntas, eu sei que tem gente que está se coçando aí para perguntar. O papo aqui está fluindo, né? Mas podem perguntar. A gente vai daqui a pouco mudar de tema aí, o rumo da conversa e não perguntar até agora alguma dúvida. Quem quiser, faz pergunta no chat aí que eu leio. Eu coloquei o nome no chat ali do professor Eduardo Cadori, tá? Que para vocês, que a professora Carmen citou ele, que do grupo de estudo lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalha força e potência em idosos ou é especificamente, sim, né? Não, ele trabalha com outras coisas, mas eles têm um trabalho muito forte em exercício de força e potência em idosos. São artigos bem interessantes, assim, bem interessantes tá mesmo. O nome dele ali, tá o nome ali no chat para quem quiser pesquisar, se aprofundar mais. Tá? Alguma pergunta por enquanto? A Catiúcia, deixa eu ver. Ops. Vamos ver o que temos no chat. A Catiúcia quer saber se há algum tipo de exercício não recomendado para os idosos. Catiúcia, podia abrir o teu áudio e fazer essas perguntas mais especificamente, porque ficou bem genérica, assim. No que tu está pensando? Explica para gente, se tu puder falar, claro. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite, Carmen. Então, assim, a minha dúvida eu trabalhei já com população de idosos, né, mas trabalhei com dança. Então, na dança, a gente tem, assim, como tu comentou, né, tu tem que cuidar até que nível tu vai motivar eles, digamos assim, né, na dança, no caso da dança. Porque senão eles se empolgam, que nem tu comentou do atleta, né, se empolga e tu tem que dar uma segurada, assim. Mas na questão de trabalho de força mesmo, né, a minha dúvida é se, assim, tem algum exercício, alguma coisa que realmente não é recomendado para idosos.
tendo como idoso não esses superativos, né? Não o ex-atleta e não os idosos, né, de 65 anos que estão aí super dinâmicos e tal. Aquele idoso, vamos dizer assim, não é correto falar, mas o idoso clássico, aquele que, quem sabe, está começando a fazer exercício agora, descobrindo, né, a valia da atividade física, enfim. Se tem alguma coisa que não seria recomendado a nenhum idoso ou não tem essa recomendação, né? Seria mais ou menos assim, não sei se ficou muito claro. Só para trazer um dado, é a partir de 85 a quarta idade, que vocês estavam falando lá no começo. Obrigada. Bom, os cuidados, assim, exercício que não possa fazer. Só se for alguma coisa específica, que a pessoa ela tem um problema tal e aí não pode fazer tal exercício. Existem recomendações, existem coisas que se deve evitar ou se deve ter muito cuidado. Por exemplo, falando, né, como ela disse, não no idoso mais jovem, mas falando no vozinho, na vozinha, né, naqueles mais, né, que tu olha assim, tu vê que né, que já está notando a idade. É muito importante lembrar que eles têm hipotensão ortostática, ou seja, quando a pessoa está sentada, aquele negócio que a gente tem quem tem pressão baixa, sabe como é que é no verão, que levanta, daí dá aquela bobeada, tem que respirar e tal, né? O idoso, ele tem isso com uma frequência muito grande, não precisa estar quente, não precisa estar com a cabeça para baixo, ele já tem essa hipotensão ortostática em função de ter uma regulação vasovagal mais lenta, ele demora mais quando ele está numa posição, ele troca de posição, a pressão ela se adequa, qualquer pessoa. O idoso, ele se adequa, só que ele demora um pouquinho mais. Então, exercícios que ele tenha que se levantar, entendeu? Que ele tenha que sempre cuidar para não levantar e sair correndo. Se vai trabalhar, por exemplo, agachamento, né? Sentar e levantar com potência é ótimo, maravilhoso. Só que ele tem que estar num ambiente seguro para ele, lembrando dessa hipotensão ortostática. Exercícios com as pernas, exercício de força com a perna acima da cabeça. Também tem um aumento da pressão arterial, não é interessante para o idoso. Não é que não possa fazer, vai botar lá o vozinho no leg press, aquele que é deitado com a perna para cima para fazer força. Se tiver o outro leg press, melhor, entendeu? Se tiver como mudar, melhor. Não é que não possa fazer, mas tentar evitar exercícios que levem, né, deitado, levantando a perna, coisa assim, não tem problema de fazer. Mas se vai fazer força, né, procurar evitar de fazer exercícios com os pés acima da cabeça. Amplitudes articulares também tem que cuidar muito, porque normalmente já tem uma degeneração das articulações, né, da cartilagem, de tudo. Então, no momento que ele vai fazer uma amplitude muito grande, às vezes não tem uma necessidade de ele ter uma amplitude tão grande, porque ele já vai pegar osso com osso ali, tu vai fazer vai ser mais lesivo do que qualquer coisa. Flexões de coluna também, principalmente, cuidar. Então, cuidar os exercícios de amplitude muito grande, né? E eu acho que o principal também seria não exigir uma postura correta. Tem muita gente que quer desentortar o vô, né? O vô tem lá a hipercifose super grande e não, vou fazer um exercício, tu vai acabar com isso. Não vai acabar, gente, não vai acabar porque são microfraturas que foram ao longo da história de vida dele, que se formou ali. Então, tu não vai conseguir tirar aquilo ali, tu vai reforçar a musculatura, que vai diminuir a dor, vai ter um conforto maior para ele, vai ter uma proteção maior na coluna, mas não pode dizer assim, não, o senhor tem que ficar reto se a pessoa não consegue ficar reta. Então, eu acho que essas seriam as principais recomendações. Não tem um exercício que não se possa fazer, ou pelo menos eu não consigo pensar em um exercício que não se possa fazer, de forma geral, claro, mas eu diria para cuidar isso, principalmente esses aspectos. Então, eu acho que isso de exigir a postura, né, correta e querer mudar, tu tem que aumentar a funcionalidade do idoso, ele tem que conseguir levantar o braço sem, né? Então não adianta ele não tem força, o braço dele vem até aqui, tu
consegue aumentar a força para ele levantar o braço. Agora, se a articulação dele daqui a pouco tem um problema, entendeu? Não dá para forçar isso. Eu acho que vai lá no começo da nossa conversa, né? Tu vai ter que ver especificamente o sujeito, vai ter que olhar para aquele indivíduo, né? Qual é a lesão dele, qual a limitação, né? E estudar e ver, porque vai ter... né? A Catícia é bailarina, vai ter ex-bailarinas com lesões gravíssimas lá de quadril e outras que não, por quê? Porque geneticamente ela é, né, beneficiada, sei lá, e não teve lesão, só um pequeno desgaste ali, que então ela consegue manejar com aquilo ali, né, de uma maneira mais fácil. Então a gente tem que olhar para o indivíduo, tem que conversar, tem que ver, pedir os exames, né? Pedir os exames. Sim. Falar que, dependendo da situação, né? Eu acho que é até interessante buscar falar com o médico, né? Para saber diretamente. Falar com os filhos, às vezes, que os filhos que acompanham eles, né? No médico. Então, são coisas assim. A vantagem do idoso, porque assim, eu acho que ninguém precisa ter uma liberação médica para começar o exercício físico, né? A não ser que seja uma doença específica, mas naquela coisa de tipo, tem que trazer um atestado médico. Gente, não tem. Não tem, porque tu tá tirando a possibilidade da pessoa fazer um exercício, né? Tu tá dificultando dela fazer um exercício e que dificilmente aquilo vai ser ruim para ela. Mas é sempre muito melhor quando a pessoa chega já com um exame, com uma orientação, sabe, com uma... E o idoso, normalmente, ele já vem com isso. O bom do idoso é que normalmente ele já vem do médico. E é bom também porque o médico manda ele fazer o exercício. Então, quando ele chega para fazer o exercício, ele sabe que aquilo ali é para a saúde dele, é necessário, para ele é que nem comprar um remédio. Então, para ele é um investimento que ele faz. Ele está indo ali, ele está investindo na saúde porque o médico disse para ele que é importante, porque os filhos disseram para ele que ele tem que fazer e que ele tem que gastar o dinheiro com isso, ele tem que gastar o tempo dele com isso. E normalmente ele já chega com exames prontos, com tudo certinho, é bem mais fácil de trabalhar, é uma vantagem. Podemos mudar de tema ou tu tem mais coisa ainda? Não, porque tem uma coisa que ela falou, eu sei que tá, né, a gente já usou boa parte do tempo, mas tem algumas coisas, eu queria comentar um negócio que ela falou, porque eu falei dos limites, né, de tu botar o limite ali, né, o que ele vai fazer e tal, mas ela comentou do estímulo, né, de que às vezes eles são super, né, estimulados, assim, eles querem fazer as coisas e tu tem que dar uma segurada, né. O legal de estimular o idoso exatamente é isso, eles são pessoas que normalmente eles não têm mais tanta, estamos falando de novo no vozinho, na vozinha, naqueles, né, mais avançados na idade, eles são pessoas que eles não têm tanta atenção, tanta gente, sabe, junto com eles são mais solitários. Então, quando eles chegam seja na academia, seja na aula de dança, seja quando tu chega para dar aula de personal, aquilo ali para eles é um evento. Então, né, eles são realmente... É fácil de tu estimular eles a fazer aquilo, porque é uma coisa que eles gostam e que tem um benefício para eles psicológico muito grande também, né? Isso é uma coisa que é muito, muito legal. E trazendo também para como trabalhar com eles, normalmente o idoso, ele é como uma criança grande, não que ele tenha que ser tratado como uma criança, não se trata idoso como criança, pelo contrário, já falo disso. Mas ele é uma criança no sentido de que ele gosta de se sentir seguro, ele gosta da repetição, ele gosta de saber o que ele vai fazer de exercício. Então, se tu tem uma série de exercícios que vai dar para uma pessoa, chega o Fernando lá, tu vai dar a mesma série de exercício para ele, num dia tu vai dar no outro, ele vai te olhar e dizer, mas eu já fiz isso aqui semana passada, né? Eu quero outra coisa. O idoso não. O idoso, ele quer fazer aquilo porque ele se sente seguro em saber, agora é tal exercício, né? Agora eu faço isso. Então, assim, tem que ter mudança, tem que ter estímulos diferentes, óbvio, só que introduzir sempre de pouco a pouco. Até porque na questão da memória, sabe, ele lembrar do exercício, ele saber que ele está fazendo daquela maneira, é importante para ele também. Então, ele gosta muito da rotina, dessa coisa de repetição, de rotina,
e ele se frustra muito fácil no momento que ele não consegue fazer, porque são pessoas que elas viveram a vida delas inteira fazendo aquilo e chega um momento que ela não consegue fazer. Então, tem mania de levantar e sair andando, não consegue, eles levantam, saem andando, ele cai. Então, só que eles não aceitam, né, que as coisas mudaram. Então, eles são melhor estimulados quando tu consegue manter uma rotina e vai colocando coisas diferentes aos poucos, né, durante o treinamento. Antes de mudar de assunto, ainda que a Catícia está concordando contigo, né? E ela comenta um negócio legal, que ela disse que tinha coreografias que foram lançadas quase um ano todo com o grupo de idosos que ela trabalha. Exatamente. E a Luciane também está comentando aqui que trabalhando na academia do SUS com idosos, como monitor, e se encaixa bem com tudo que a Carmen está falando. E seguimos todos esses passos, começando pela anamnese, para saber as limitações de cada aluno, para poder, então, prescrever ou descrever os exercícios corretos dentro das suas limitações. Né? Isso aí. Legal. Para encerrar, então, eu sei que tu quer trocar de tema, só pegando o gancho do que tu falou dos filhos, né, dessa relação. Uma coisa que a gente tem que entender também, quando se trabalha com esse grupo, da mesma maneira como quando se trabalha com criança, que tu tem uma responsabilidade muito grande de estar trabalhando com o filho das outras pessoas ali, quando se trabalha com idoso, é como se tu estivesse cuidando do filho de alguém, porque eles já são eles se tornaram filhos dos próprios filhos. E essa relação que normalmente a pessoa tem, seja de personal, seja na academia, seja num ambiente esportivo, a relação que o professor tem com o idoso, às vezes é mais próximo do que a própria família. Tu vê ele 2, 3 vezes na semana, enquanto a família vê no final de semana e olha lá. Então, tem que pensar, tu tem que entender que o filho vai te ligar ou vai te procurar para saber como é que tá a mãe, como é que tá o pai, sabe? Semana passada mesmo, eu saí de uma aula e tinha um WhatsApp do filho de uma aluna minha perguntando, tu atendeu a mãe hoje, como é que ela tava? Tá tudo bem? Porque meu irmão tá tentando falar com ela pelo telefone e não tá conseguindo. Então, tu tem essa proximidade, né? E cria meio que esse vínculo afetivo, assim, porque, né, tu te torna mais próximo da pessoa, até pelo fato de que tu é a pessoa que pergunta se ele comeu, se ele tomou remédio, se ele tá, né, se sentindo bem. Então, essa parte eu acho que é importante também lembrar que quando se trabalha com idoso, é uma parte muito mais próxima, muito mais afetiva do que a maioria dos outros grupos, né? Legal. Ganha presente também, né? A parte boa. Ganha presente é a melhor coisa também. Ganha comida todos os dias. Legal. Pena eu tenho que mudar de assunto, porque a gente avançou bastante no tempo, mas certamente a gente ia ter muito mais ainda, que comentar sobre isso, né? Aí a Luciane aqui também está complementando o chat, né? Que é um público maravilhoso de trabalhar, né? Quem se identifica ama trabalhar com idosos. Mas é assim, mudando agora o tema, mas não vamos fazer uma quebra muito grande, assim. A ideia era falar também sobre o atendimento online, né? As coisas mudaram muito, né? De um ano para cá. Então, a gente que tinha uma rotina estabelecida já de trabalho há tantos anos, daqui a pouco, do nada, pum, muda tudo, fecha tudo. As pessoas não querem saber do online inicialmente, né? Não, isso aí vai passar. Eu acho que era mais ou menos essa ideia, né? Não, isso aí não vai ficar tanto, isso aí vai passar. Eu vou esperar terminar, eu volto. E não passou, né? E aí, o que aconteceu nessa sequência, assim, com os teus alunos? Eu acho que, assim, quando começou essa função de, né, não, tá tudo fechado e tal, vamos fazer aula online, eu acho que a pessoa mais resistente no início fui eu. Eu confesso que eu, no início, eu já, não tem como, entendeu? Como é que, né, dou aula há 20 anos, como é que eu vou, sabe, dar aula online agora? Não, isso não existe, não funciona, não é a mesma coisa. Como é que eu não vou tocar no aluno? Como é que eu não vou, sabe, olhar pelo outro lado o que ele tá fazendo?
mas dá para trabalhar muito bem, né? Eu mudei completamente o meu conceito, eu aprendi realmente com isso. Só que tem as suas dificuldades, obviamente, tem as suas dificuldades. Eu acho que o principal ponto que quando tu vai começar a trabalhar de forma online é entender que não é o mesmo, não tem como tu fazer o mesmo treino, não tem como tu reproduzir aquilo que tu faz na academia, vou reproduzir online. Não funciona, não é essa a ideia. Tu tem que readaptar o treino e tu tem que abrir um pouco o foco, né? Porque tu tinha lá no trabalhar, eu vou trabalhar hipertrofia, né, com o meu aluno, aí chega na parte, né, no atendimento online, não tem como tu fazer isso da mesma forma que tu fazia presencial. Então, acho que o principal é isso. Além da resistência da professora, né, vem a resistência dos alunos. Muita gente começou com a história de, não, vou esperar passar e aí eu faço, daí 2 meses, não, olha só, vamos ver como é que dá para fazer. Tenho alunos, daí entrando na questão dos idosos, né? Como é que um idoso que mal sabe mal sabe ligar a TV, porque também é isso, né? A pessoa não chega na casa do idoso, olha aqui para mim o controle da TV que não está funcionando. Primeiro tu arruma o controle da TV, tu arruma o celular dele, tu arruma o ar-condicionado, daí tu vai dar aula, né? E aí, como é que tu vai pedir para essa pessoa? Não, é bem fácil, tu abre ali o WhatsApp, me faz uma chamada de vídeo, só não consegue. Então, assim, eu tenho alunos idosos que estão fazendo aula online, mas porque são pessoas que têm alguém para ajudar, alguém para trabalhar, né, para ligar para eles, para fazer essa parte administrativa, digamos assim, da aula por eles. Mas isso foi, eu acho que quem foi mais prejudicado com isso foram os idosos, exatamente por não ter esse acesso a esse conhecimento de tecnologia, esse acesso, né, a esse tipo de aula mesmo, né? Então, eu acho que eles foram muito prejudicados e por isso, no início, quando eu voltei a dar aula presencial, e eu fiquei me sentindo mal de estar indo dar aula presencial para pessoas de idade, que são um grupo de risco, mas eu entendi que era a única forma deles fazerem o exercício, porque esse grupo não estava conseguindo ser atingido por essa novidade. Porém, existem outras pessoas que conseguem, né, trabalhar, idosos também conseguem trabalhar de forma online, e até esse caso que o Fernando comentou desse ex-atleta, ele está fazendo há mais de 1 ano, né, ele continua fazendo online. A dificuldade que eu tenho de trabalhar com ele é a mesma dificuldade dos outros, que é não ter um treino repetitivo, não ser sempre a mesma coisa, a mesma função, e principalmente a fazer implemento de carga. Como é que eu vou, sabe, aumentar, fazer uma progressão de carga se eu mal tenho equipamento, né? As pessoas, elas adquiriram alguma coisa de equipamento, mas elas não têm como ter o mesmo, nem perto do que teria numa academia, mesmo seja uma academia de prédio, né, dentro da sua casa. Então, a gente tem que tentar adaptar tudo o que a pessoa ela pode ter, né? Eu trabalho bastante com TheraBand, com caixinha de existência. Eu procuro trabalhar para fazer progressão de carga, eu procuro trabalhar super série, bissérie, sabe? Porque daí tu faz pré-exaustão, tu consegue dar uma carga um pouco maior, né, para conseguir fazer um trabalho melhor, porque não adianta, tu vai lá, tu vai fazer, por exemplo, se ele vai fazer apoio, ele faz rindo, já não tem graça, então vou fazer um dips ali, aí ele faz o apoio, ele já está mais cansado, já dá para dar um pouquinho mais de carga. E como eu falei de mudar o foco, tá, ele tem um foco, de repente, lá de aumento de força. Não vai conseguir trabalhar só isso. Então, de repente, colocar outros elementos, colocar um dia de HIIT, colocar um dia com exercícios diferentes, que vão dar, sabe, um ganho pelo lado da saúde, pelo lado de todos os outros ganhos que se tem, e entender e fazer a pessoa entender, fazer o cliente, né, o aluno entender que esse foco ele tem que ser mudado. Nesse momento, o mais importante é tu manter a tua saúde, é tu manter
tu te manter ativo, porque tem, né, tá saindo diversos estudos relacionando o Covid e melhora, né, em função de pessoas já treinadas. Então, tu tem que manter a tua saúde nesse momento. Tu não sabe, tem que abrir mão um pouco do teu foco inicial para conseguir trabalhar bem. Só com exercício calistênico se consegue fazer muita coisa, mesmo. Mas ele é um recurso bom, adequado, mas que talvez para o foco inicial não seja igual. Então, não tem como tu trabalhar igual a academia, mas tem como trabalhar de uma forma bem interessante. E na questão, agora tu falou, fiquei curioso, na questão de não consegue implementar exercícios novos, como é que tu faz a observação? Tu pede para eles te mostrarem de frente, depois de perfil, pensando bem tecnicamente, assim, bem no básico, como é que tu faz, vai introduzir um exercício diferente? Como é que tu montou a estratégia para entender, para ver se ele está fazendo certo? É bem complicado, assim, quando é um aluno novo, quando é um aluno que tu não conhece, quando é um aluno já de muito tempo, já mais ou menos, tu tem uma linguagem com ele que fica mais fácil. Mas quando e normalmente as pessoas, elas cometem os mesmos erros, né? Vai lá, tu vai corrigir sempre as mesmas coisas. Mas quando é um aluno novo, é bem mais complicado. Eu vou dizer que às vezes eu tô na aula, a vontade que eu tenho de ter um drone, entendeu? Para eu poder virar a câmera e ficar olhando, sabe? Porque faz falta de ter nessa mudança de ângulo. Tem algumas pessoas que elas mandam o treino, elas dão um treino sentada, que nem eu estou agora, só falando. Eu não consigo. Eu botei um tatame no meu quarto para poder me deitar, para poder demonstrar o exercício, porque eu acho que às vezes tu mostrar o exercício é mais fácil do que tu explicar. Às vezes tu explica para a pessoa, levanta o teu braço, não, mas mais para o lado de lá, mais para cá, não sei, e a pessoa não está entendendo. E ela está levantando a perna. Então, eu acho que mostrar é sempre um recurso, né, melhor para a pessoa entender. Eu acho que a gente tem, às vezes, é difícil dar online que as pessoas não têm aquela coisa assim, ela não tem ali um local adequado onde ela coloca o celular, ele se move, ele bota para cima, para baixo. Então, às vezes, tu está enxergando metade do corpo da pessoa. Não tem espaço, não tem, né? E ainda tu tem que disputar ali o espaço com o filho, com o cachorro, Então, eu acho assim, primeiro de tudo é não ter receio de pedir para a pessoa, fulano, vai um pouco mais para trás, vem um pouco mais para frente, não estou te enxergando, vira de lado, sabe? Tu tem que ir dando orientações para a pessoa realmente, porque tu tem que enxergar o que a pessoa está fazendo. É complicado, trava a internet, tu perde a contagem, tem, né, toda essa função, né? Mas, como eu disse, mudar o foco. Se a gente muda o foco, tu entende que se a pessoa fez 10, ou se ela fez 11, ou se ela fez 12, não vai ser isso que vai estragar o treino dela, sabe? E tem que ter um pouco mais de amplitude nas exigências, né? E cuidar mais o que pode realmente causar problema, causar dano, né? Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí? Porque daí eu já vou fazer, eu acho que é a última pergunta aqui para a gente já ir se encaminhando para encerrar, porque já temos aí 1 hora já de aula. Então, enquanto o pessoal pensa aí, eu vou perguntar, e o mercado, né? Como é que era antes? Tu tinha tantos alunos, perdeu muito aluno no começo da pandemia, agora deu uma recuperada. Como é que foi assim esse movimento e como é que está agora? O início, eu acho que foi não só para a nossa área, né? Eu acho que para todo mundo. O início foi, assim, devastador, porque não sabia o que ia acontecer, até hoje a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Mas eu acho que para a nossa área a coisa se reverteu. Eu acho que passou daquela coisa de agora ninguém mais vai fazer exercício porque ninguém pode chegar perto de ninguém, tá todo mundo trancado em casa, tá todo mundo segurando dinheiro, para gente, como exercício é importante. Então, as pessoas, elas começaram a procurar mais, elas começaram a buscar mais. Eu acho que abriu mais, se deu um pouco mais de respeito ao que a gente faz, a importância do que a gente faz.
porque antes era visto só, o professor lá da academia, ele, sabe, é os caras que vão lá para ficar fortinho, sabe? E eu acho que hoje em dia já se mudou muito nesse período, eu noto que nesse período se mudou muito a importância que se dá ao exercício físico. E até o personal quem tinha personal era status, né? Também muito. Exatamente, quem tinha personal era status, e hoje em dia as pessoas elas procuram porque elas não estão conseguindo, porque assim, pensar quem que vai pagar personal? Tem aula gratuita, aula online gratuita, daí vai pagar um personal para fazer, mas é que as pessoas elas começaram a entender a diferença de tu fazer um exercício orientado, de tu fazer realmente um exercício pensando, isso aqui vai me fazer bem. Não só, eu vou fazer para emagrecer, não estou emagrecendo mesmo, não estou nem aí, sabe? Vou lá na academia para conversar. Não, hoje em dia eu vejo que as pessoas elas procuram exercício porque elas veem, acho que nunca se falou tanto da importância do exercício. Liga a TV é só o que se fala, né? Porque hoje em dia a única coisa que se pode fazer para evitar, né? Fora a vacina, que ainda infelizmente não tem para todo mundo, mas o que pode se fazer para evitar é manter a saúde. E manter a saúde é fazer o exercício, se alimentar bem, não tem muito mais o que fazer. Então, eu acho que melhorou bastante, eu acho que vai melhorar, eu acho que isso é uma coisa que não vai voltar atrás, eu acho que o que se ganhou até agora, eu acho que só tem a ganhar mais, a procura pelo exercício como uma forma de saúde, e que é o ideal, né? Eu acho que a pessoa, quando ela procura um objetivo específico, não que seja ruim, é ótimo, por exemplo, eu vou casar, então eu quero emagrecer para estar bem no meu vestido de noiva, sabe? É super específico, é uma questão de meses ali, ela está super focada para aquilo. Só que, e aí é fácil de trabalhar, né, com esse público, mas é um público que daí daqui a pouco já, acabou, sou jovem, não tem problema nenhum, não preciso mais fazer exercício. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas pensam que, mesmo eu sendo jovem, eu ainda, não tendo nenhuma doença, eu ainda assim, eu preciso fazer exercício, eu acho que isso mudou. E o que mudou também, que eu acho que para o nosso mercado é ótimo, depois passando aquela fase do não gosto de aula online, não quero aula online, comecei a gostar, é legal, é bom. E hoje eu tenho, sabe, eu posso dar aula para uma pessoa em São Paulo, eu tenho uma aluna em São Paulo, eu tenho um aluno na Espanha, sabe, tu consegue ter atingir um público que tu não atingiria antes. Então, e são alunos que não vão deixar de fazer aula online, né? Porque eu não vou até São Paulo dar aula para ela, então ela vai continuar, mesmo depois que passar isso tudo, ela vai continuar fazendo online. Eu acho que para a gente no início foi muito ruim, mas agora tá melhor e está se encaminhando para melhorar também. Quebrou aí, quebrou muito paradigma, né? Coisas que a gente dizia não dá para fazer assim, né? Agora a gente já viu que dá para fazer. Talvez no início a gente foi um pouco mais resistente e depois começou a ver e se adaptar. Enfim, não vai ser igual. Fazer uma reunião, né? Estava pensando agora, fazer uma reunião de professores, né, que tem acontecido quase semanalmente agora, né? Para ir ajustando as coisas. Pô, tinha aqui todo dia, saiu o Fernando de Porto Alegre, saiu fulano de Novo Hamburgo, saiu não sei o que de Nova Santa Rita, ia lá para São Leopoldo, para o campus, para ficar lá. Olha quanto tempo a gente perdia nisso. Hoje a gente marca, a reunião assim, tu tá dentro de casa e ali se resolve, né? No início foi complicado, foi difícil, mas agora já se criou uma dinâmica e flui, né? Sim. Assim como as aulas, né? As nossas aulas. Inicialmente foi complicado até se adaptar, até se achar uma fórmula, né? Sim. Não é o ideal, eu também não gosto, mas primeiras vezes, nossa, foi muito difícil, eu olhando aqui, e eu me perdia, porque eu precisava, né, normalmente a gente precisa estar olhando para o aluno, a gente precisa estar vendo, estar sentindo como é que tá, estão me entendendo, pela cara tu sabe se os alunos estão entendendo ou se eles não estão detestando aquela aula. Daí tu, daqui a pouco dá um corte, tu muda, tu faz uma piada, tu, né, ameaça fazer uma prova no final da aula, né, para ver se a galera liga. E agora tem isso, tem que gerar, né? Mas eu queria que todo mundo tivesse com a câmera aberta agora. Queria, mas eu entendo que daqui a pouco tem gente que pode ser que não tenha conexão boa de internet, então se ligar
a imagem perde o áudio, então, né? Pode ser que está tendo aula, está assistindo aula na sala da cozinha de casa, com fone, enquanto atrás está a mãe, Não tem um ambiente, né, preparado para o aquilo. pai ali em volta, sabe? O vô que está passando, então, pô, ok, tudo bem, mas dentro da possibilidade eu peço, né? Pô, quando Não vai... fazendo careta na câmera. É... Então, eu acho que todo mundo evoluiu, né? E, enfim, tomara que passe né, essa situação aí que a Tomara gente que tem. passe e a gente Mas dependa menos de aulas online. Mas isso, o e a bom é que gente a gente tem aprendeu o que dá para a fazer, gente né? tem esse extra, né? A gente vai ter esse extra. Não vamos voltar como era, não vai ser mais igual. Nada vai ser como era antes. 30 segundos, não, 10 segundos para alguém queira fazer mais alguma pergunta, um comentário. Senão a gente vai encerrando. Não sei se a Carmen quer comentar mais alguma coisa, falar mais. Não? Se alguém tiver alguma pergunta, e também se quiser fazer pergunta depois, posso, né? Eu tenho contato, pode me adicionar no Instagram, tem um Instagram profissional. Se quiser fazer qualquer pergunta, porque como a gente estava falando dessa rede de informação, né? Às vezes a pessoa, sei lá, depois ela ou surgiu, né, a oportunidade de trabalhar com uma pessoa, ou alguma coisa assim, também, né, deixo aberto para... Precisar de uma dica, precisar de umas dicas de literatura aí, uns livros, uns artigos para, né? Sim. Mas o mais legal de tudo hoje foi esses detalhes, né? Puxa, ó, de entender que é importante não trabalhar, né? Não tem como trabalhar só força com idoso, tem que trabalhar com mobilidade, equilíbrio, flexibilidade. A ideia é essa da questão da afetividade, né? A relação da afetividade que tu vai ter no tratamento diário lá, né, das tuas aulas, esse vínculo que vai se criar, são coisas que não tem livro e artigo nenhum, né? Vai te trazer essa informação. Mas queria te agradecer, né, de coração, ter te disponibilizado aí, falar com a gente, trazer as tuas experiências. Que sem dúvida foi muito legal, certamente o pessoal aproveitou bastante. E quem sabe outro dia tu participa aí com a gente também em outros temas. Eu que agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma e quando quiser, só me chamar. Tá, legal então. Valeu então, gente. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, boa Cuidem-se. noite. E aí a gente vai se falando, tá? Vou ficar aqui conectado mais um tempinho, se alguém quiser chamar aí, falar, tirar alguma dúvida, tá bom? Se não, nos vemos aí semana que vem. Tchau, Karen, brigadão. Tchau, obrigada. Boa noite, pessoal.